Oi, gente, continuando a aula, tá? Em Metodologia Científica 1, a outra aula realmente foi bem rapidinho, para vocês conseguirem desenvolver a atividade. A gente vai continuar dando dicas e técnicas para a gente redigir um bom texto. Bom, a gente terminou a última aula falando sobre a delimitação do tema. Então, às vezes, o tema escolhido é muito amplo e a gente precisa delimitar. Vou dar um exemplo. Eu escolho o tema amamentação. Só que a amamentação tem tanta coisa para falar de amamentação. Eu posso falar dos benefícios da amamentação, eu posso falar dos benefícios da amamentação para o bebê, dos benefícios da amamentação para a mulher, eu posso falar das patologias decorrentes da amamentação. Tem tanta coisa, então eu preciso delimitar. Porque assim eu evito divagações, dando volta, sem rumo. Às vezes a gente fala e a gente não escolhe qual é a ideia central que a gente quer desenvolver. Então é preciso que vocês delimitem o tema. Ah, não, eu quero falar sobre o benefício da amamentação para a puérpera, para a mãe. Então você delimitou o tema, você não vai falar do benefício do bebê, você não vai falar sobre as patologias que podem vir decorrente da amamentação, não. Você escolheu o benefício da amamentação para a mãe. Então isso é delimitar o tema. E essa delimitação da ideia central, ela é desenvolvida logo na introdução. Na introdução do texto, você fala um pouco desse tema. Ela pode ser explícita, quando o autor se faz presente no texto, que é: o que pretendo com esse texto é enfatizar algumas considerações. O que pretendo, ele deixa aí omitido o eu. O que eu pretendo com esse trabalho. Só que a gente não usa esses pronomes pessoais no texto. Ficou subentendido. Utilizam-se as primeiras pessoas no singular, eu, e no plural, nós do verbo. Só que vocês não colocam o termo eu, tá, no texto, tá certo? Fica realmente subentendido. E também tem a delimitação, que ela pode estar implícita, quando o autor ele não se faz presente, mas o leitor pode deduzir que o assunto está sendo delimitado, como por exemplo: esta obra visa ensinar a todos que queiram aprender a redigir corretamente um texto. Então, ele está delimitando o tema, mas implicitamente. Delimitando o tema, a introdução ela deve ser sucinta, tá? Apenas citando o argumento inicial e não deve ultrapassar 3 parágrafos em torno de 15 linhas. Normalmente, gente, a introdução ela se divide em 3 parágrafos. Claro que às vezes ela pode passar um pouco disso. Mas o primeiro parágrafo você fala do tema em si. Por exemplo, vou falar um tema bem atual, o coronavírus. Então, delimitei meu tema sobre a taxa de mortalidade do coronavírus no Brasil. Então, na minha introdução, no meu primeiro parágrafo, eu vou falar disso. Então, eu vou dizer: a taxa de mortalidade do coronavírus no Brasil vem aumentando no decorrer dos últimos dias devido a isso. Então, você traz um argumento. No segundo parágrafo, normalmente, você traz o problema que aquilo ali está causando. Ou seja, a quantidade de mortes que está ocorrendo devido ao coronavírus está tendo um impacto muito grande na saúde devido à superlotação dos hospitais. Então, você trouxe um problema para aquele texto. Você trouxe algo para que o leitor possa pensar sobre. E no último parágrafo, a gente coloca o porquê que a gente está estudando aquele tema, como eu falei no slide anterior. Esta obra visa ensinar a todos que queiram aprender a redigir corretamente. Então, no caso do coronavírus, a gente pode colocar: esta obra visa orientar, alertar a população quanto à taxa de mortalidade do coronavírus, que vem realmente aumentando assustadoramente. Então, vocês vão colocar as ideias, só que de uma forma sucinta na introdução.
Os demais argumentos, dados, ideias, questionamentos vai entrar no desenvolvimento do texto. E aí você vai ter a oportunidade de mostrar toda a sua capacidade de argumentação e exposição de ideia. Cuidado, gente, para num texto a gente não desviar do tema principal ou colocar opiniões desconexas, sem sentido. Então a gente tem que focar no tema principal. Você deverá pensar no desenvolvimento como uma ponte que leva o leitor para uma conclusão. Então, o desenvolvimento, você não conclui pensamento, você traz dados, você traz argumentos. E na conclusão, vai encerrar a discussão. A não ser quando, propositalmente, o autor queira deixar a conclusão para o próprio leitor. Às vezes acontece. No decorrer do texto, ele coloca todas as ideias, todos os argumentos, e o objetivo final do escritor é colocar o leitor para pensar e chegar na própria conclusão daquele assunto. Mais uma atividadezinha para vocês, tá? O planejamento do texto é muito importante para o seu sucesso. Não há como começar a escrever sem ter em mente um tema, tá? Uma ideia da introdução, o desenvolvimento e principalmente a conclusão. Então, vocês vão escrever um texto de no máximo 30 linhas sobre o tema. Qual é o tema? A importância da leitura para os profissionais de saúde. Vocês vão pesquisar sobre o tema, enumerar os argumentos e possíveis questionamentos antes de começar. Seus leitores vão ser os colegas do curso de enfermagem, então vocês vão elaborar essa atividade no caderno e vai também enviar para o Classroom, tá certo? Para que eu possa olhar. E a gente vai depois levar em sala de aula para que a gente possa, um colega do outro, olhar, ler o seu texto. Então, qual é a importância da leitura para os profissionais de saúde? Lembrando que o seu texto tem que ter uma introdução, seu texto tem que ter um desenvolvimento e seu texto tem que ter uma conclusão. Gente, eu não estou pedindo para fazer um trabalho de TCC, não. Vocês vão desenvolver um texto, tá? No máximo 30 linhas, tá? E claro que a introdução não vai ter 3 parágrafos, como eu falei. Vai ser em menos linha. Então, vocês vão colocar introdução, desenvolvimento e conclusão sobre o tema. A delimitação do texto, só para lembrar para vocês, ela pode ser implícita ou explícita, você escolhe. Mas, por favor, não utilizem expressões como eu acho ou eu penso, certo? Não utilizem esses termos. A introdução deve ser um convite ao leitor para continuar lendo o texto. Então, realmente caprichem na atividade de vocês. Os argumentos do desenvolvimento devem surpreender o leitor e as suas ideias devem ser saborosas para atrair sua atenção. Gente, quando a gente vai ler algo, a gente tem que encontrar naquele texto algo que chame a nossa atenção, para que a gente se prenda nele e queira continuar lendo. Quando a proporção do texto que você escreve não corresponder ao ensinado, você pode estar com problemas em delimitar o tema. Então tenham esse cuidado para não pegar muitas ideias vagas e aí vocês ficam enchendo linguiça e sem ter o que falar. Então escolham algo em relação ao tema que eu passei, a importância da leitura para os profissionais, e foquem numa coisa só, para não estar falando muita coisa e no final não fala nada, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar. Boa noite para vocês.